Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Café com Política especial eleições 2018 e hoje nós estamos recebendo o coordenador de comunicação do TRE Minas, Rogério Tavares. Mais uma vez no Café com Política, seja bem-vindo, Rogério. Obrigado, bom dia, Delma, bom dia, Rodrigo. Bom dia. E o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, também o meu bom dia para todo mundo. Bom dia, Rogério. É exatamente esse pessoal, o eleitor, que a gente quer ajudar, orientar para que esse dia de hoje, que esse domingo ele seja tranquilo, para que as pessoas possam ir votar tranquilas e corretamente. E, Rogério, qual a primeira orientação que você poderia dar para quem está saindo de casa agora, por exemplo, para ir exercer o direito do voto? Olha, são algumas dicas importantes, né? A primeira delas é, quem não baixou o e-título, seria interessante baixar, porque nós tivemos alterações de locais de votação em Belo Horizonte e em Contagem, em Betim, nós tivemos mudança da numeração da sessão em alguns bairros, né? Houve um rezoneamento com a extinção de zonas eleitorais, né? Incorporação de sessões para outras zonas. Por exemplo, o Eldorado, em Contagem, pertencia a uma zona eleitoral e passou a pertencer outra. Isso implicou a mudança do número da sessão do eleitor no título. Né? Não é uma mudança física, é uma mudança de numeração. Aí a pessoa vai naquele mesmo local de votação que está acostumado e ele pode se perder um pouco lá dentro. Embora a gente tenha sinalizado com o número da sessão antiga e da sessão nova. E em Belo Horizonte nós tivemos alteração de vários locais de votação mesmo, ou seja, lá na Catalão, Carlos Luz, no Caiçara, o Anilton Paiva tinha uma unidade grande que foi extinta. Então, as sessões que lá estavam foram transferidas para outros locais da região. Então, a pessoa que tiver em dúvida, a gente tem esse título, que é um aplicativo gratuito para se baixar na loja e ajuda a pessoa a se localizar com relação ao local de votação, a numeração exata da sua sessão, da sua zona eleitoral. Então, essa eleição tivemos essas alterações, então a gente está recomendando isso. Outra recomendação importante, leve a colinha. É muito difícil qualquer um de nós gravar 19 algarismos, né? E, às vezes, até a ordem de votação, as pessoas ficam em dúvida. Primeiro ela vai votar para deputado federal, a gente vai votar para deputado federal, estadual, depois duas vagas para senador, com 2 candidatos distintos, porque senão o segundo voto vai ser anulado, depois governador e, por último, presidente. E cada um deles você tem que digitar os números dos seus candidatos. Então a gente está recomendando, faça a colinha antes de sair de casa, leve a colinha, porque é muito difícil a gente memorizar tantos números, né? E, por último, lembrar para as pessoas não deixarem para ir muito tarde, porque é uma eleição mais complicada, justamente porque são 6 votos. Em Contagem, em Betim, a biometria é uma novidade, então ela não vai agregar agilidade, pelo contrário, a gente acha que vai agregar um pouco mais de lentidão ao processo, porque a pessoa vai se identificar uma vez, pode ser que a impressão não seja coletada, aí se identifica uma segunda vez, pode identificar-se até 4 vezes, e aí, se não conseguir identificar, passa para o método convencional. Então, pode haver um atraso, né? Então, se a pessoa deixar para ir 4h30, 5 horas da tarde, pode ser que haja um gargalo nesse horário. Então, quanto mais cedo ela for, mais cedo ela está liberada para aproveitar o seu dia. Em relação à biometria, são quantas cidades em Minas Gerais hoje que já vão votar com esse sistema de biometria, Rogério? Isso significa o que do eleitorado mineiro? Nós temos em 84 cidades a biometria 100% já com todos os eleitores daquelas cidades, né? As 4 mais recentes, Contagem, Betim, Uberaba, Uberlândia. E mais 80 que já votaram dessa forma na eleição de 2016, a maior delas, Divinópolis, e que não nos preocupa porque o eleitor já passou por essa experiência. Já está acostumado. Exato. E quem teve cancelamento já enfrentou o problema na eleição de 2016. Nosso foco maior agora são esses 4 grandes municípios que pela primeira vez votarão pela biometria. Então, nós temos 84 municípios com a biometria obrigatória. E o restante, a biometria, ela é facultativa, ela está num processo ainda ocorrendo.
como vem acontecendo em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nós temos 33% de eleitores com biometria coletada. E quem chegar para votar em Belo Horizonte vai estar sendo identificados de forma mista. Quem fez a biometria vai passar pelo processo de identificação pela biometria. Quem não fez vai passar pelo processo normal. Em ambos os casos, é importante levar um documento com foto, porque a biometria não dispensa o documento com foto. Esse documento com foto pode ser até o e-título, se a pessoa tiver feito a biometria, vai aparecer a foto dela lá, porque é coletado no mesmo momento, mas o documento com foto, ele não é dispensável sob hipótese alguma. Quem tiver o título de papel, ajuda a se localizar no local, né, no local de votação. Então, é também recomendável, mas o documento com foto, ele é importante sim, ele é indispensável. Rogério, agora você citou vários exemplos aqui de locais de votação que sofreram alterações. O eleitor que está com dúvida se teve mudança no local de votação dele, como é que ele pode obter essa informação? Essa informação está disponível online, por telefone, quais os canais? Além do e-título, nós temos a informação pelo site do TRE, e lá nós temos uma consulta por local de votação, o eleitor pode colocar o nome, pode colocar o número do título, o que ele tiver de facilidade. E temos o nosso Disque Eleitor, que é 148. Agora, o Disque Eleitor no dia da eleição, obviamente, por mais que a gente colocasse lá 100 mil pessoas trabalhando, embora a gente reforce a equipe, ele não ia dar conta do recado, porque o brasileiro deixa muita coisa para a última hora. Então, assim, ele pode tentar 148, mas é mais garantido baixar o e-título ou ir no site do TRE, porque a concorrência não existe, né? É tudo online. Mas temos o Disque Eleitor que está à disposição para informações também. Você estava destacando agora há pouco aquela velha história de que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Se eu chegar à minha sessão às 4h59 da tarde e houver fila, o que acontece? Você vai receber uma senha, quem chegar até às 17 horas recebe uma senha e poderá votar normalmente, né? Mesmo já tendo passado um pouquinho ali das 5 da tarde. A votação pode acontecer depois de 5 da tarde. Sim. Ele não pode chegar depois de 5 da tarde. A porta da escola pode até ser fechada neste momento, né? Então, só quem estiver lá dentro receberá a senha. Então, ele tem que estar na fila para o mesário distribuir essa senha até às 5 horas da tarde. Só para concluir. Exatamente. Aí ele faz, ele faz o seu voto, né? Mas, e pedimos ao eleitor tranquilidade, porque são esperadas nessas eleições filas devido a essas complexidades que eu estou colocando, né? 6 votos, 5 cargos, 6 votos, biometria expandida, o que leva a uma demora maior. O rezoneamento, como aconteceu em Contagem em Betim, pode levar a uma certa confusão do eleitor localizar a sua sessão. Então, são vários fatores que podem levar a essa demora um pouco maior. Então, a gente solicita ao eleitor para não deixar para a última hora e se informar o quanto antes. Agora, nos locais de votação, ele terá todas as informações também, né? Lá vai ter a numeração da sessão antiga, a numeração da sessão nova, vai ter o passo a passo com cartaz, vai ter a lista de candidatos com todos os candidatos para ele fazer a colinha na hora, mas obviamente que isso pode gerar um transtorno maior para ele se ele deixar para fazer tudo em cima da hora. Rogério, em que situações, eu me recordo em uma outra oportunidade que você esteve com a gente no Café com Política, que você falava sobre a possibilidade de uma pessoa votar acompanhada. Em quais situações isso é permitido? Isso é o chamado voto assistido, né? O voto assistido, ele só é permitido pelo mesário no caso da pessoa ter uma incapacidade que realmente a impossibilite de votar sozinho na urna eletrônica. Isso é constatado só na hora ou tem que ser feita uma solicitação antes? Isso é constatado na hora. Um eleitor, por exemplo, que não conseguir, por questões físicas, digitar o seu voto na urna ou por razões de algum tipo de problema mental. O que é recomendado agora, vem sendo recomendado pelo TRE, é que nesse caso do voto assistido, o eleitor seja acompanhado por uma pessoa de confiança, né? Um familiar, uma pessoa de confiança, e que essa pessoa não vá assistindo a vários eleitores numa mesma sessão. Ou seja, não haver possibilidade de isso ser
uma espécie de contorno à quebra do sigilo do voto. Então, o TRE está pedindo, por exemplo, que 10 eleitores que vão votar naquela sessão não tenham a mesma pessoa assistindo. Como isso é uma coisa muito individual, muito pessoal, o ideal é que vá uma pessoa da família ou um cuidador, uma pessoa extremamente de confiança do eleitor, mas que essa pessoa não vá passando de eleitor para eleitor, né, para evitar a quebra do sigilo do voto ou algum tipo de transtorno maior, né? Então, o TRE orientou os mesários para que haja um certo rigor no controle dessa situação. Ô Rogério, pelo WhatsApp, nós temos um ouvinte aqui, o Luiz, ele é do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, mas não vai estar na cidade dele no momento da votação, vai estar numa cidade do interior, vai ter que justificar. E ele está perguntando aqui como é que tem que ser feita como é que tem que ser feito esse processo de justificativa do voto. Como é que o eleitor deve proceder, aquele que estiver fora do domicílio eleitoral dele no dia da votação, hoje, por exemplo? A pessoa que estiver fora do seu domicílio eleitoral deve se justificar, né, que ele já resolve o problema nesse dia da eleição, apresentando um formulário de justificativa preenchido em qualquer local de votação ou posto de justificativa que o TRE tenha criado, né? O formulário está disponível no site e vai estar disponível também nos próprios locais de votação. Só que para preencher o formulário, a pessoa precisa do seu número do título, né? E ela obtém o número do título pelo site do TRE ou pelo Disque Eleitor. O e-título, não é possível obter o número do título, porque um requisito para baixar o e-título é o número do título. Para preencher o e-título é o número do título, né? Então, a pessoa pode, então, ir em qualquer local. Em Belo Horizonte, além dos locais de votação receberem as justificativas, nós temos um posto na rodoviária, no mesmo horário da votação, de 8 a 5, nosso ônibus está lá, o auditório da rodoviária também foi colocado à disposição do TRE, porque é um local de muito trânsito de pessoas, inclusive de fora, né? Então, a gente fez isso para facilitar para o eleitor que estiver na região central, na rodoviária. E no aeroporto de Confins também, aquela pessoa que estiver em trânsito terá essa possibilidade. Agora, Rogério, no caso de cidades grandes, como Belo Horizonte, Contagem, muitas vezes a pessoa está numa região da cidade, mas ela vota numa outra região. Essa justificativa pode ser feita mesmo dentro daquele município, se ela está, por exemplo, numa região muito distante, ou ela tem que necessariamente estar em outra cidade para fazer a justificativa? Necessariamente em outra cidade. A Justiça Eleitoral trabalha com a célula município para esse fim. Não existe célula bairro ou distrito. Então, você tem que estar fora do seu município de onde vota para que a sua justificativa seja aceita. Esse é o critério simples assim. Rogério, quem não votou na eleição passada e também não justificou e quer votar nessa, o que é que tem que fazer? Quem ficou uma ou duas vezes sem votar e sem se justificar, não tem problema, ele não foi afastado, não teve o título cancelado. Só teve o título cancelado quem ficou 3 vezes simultaneamente sem votar ou sem se justificar. Em anos ímpares, o TRE faz, de acordo com a legislação, uma varredura no cadastro e quem ficou 3 vezes sem dar notícia, digamos assim, né, nem votar, nem se justificar, tem o seu título cancelado. Então, essa pessoa que ficou apenas 1 ou 2 vezes, lembrando que para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma eleição separada para esse fim. Então, quem ficou 3 vezes consecutivas sem votar em cada turno de eleição, tem esse problema. Quem só ficou 1 ou 2 vezes pode votar normalmente, agora ela está em débito com a Justiça Eleitoral. Então é bom que depois que o cadastro for reaberto a partir de 5 de novembro, ele possa comparecer ao cartório eleitoral e quitar a sua situação, senão ele vai ficar em débito permanentemente, né? Mas isso não o impede de votar se foi apenas essa restrição. Vamos para uma informação básica aqui, Rogério. Quem é que é obrigado a votar? É obrigado a votar quem tem entre 18 e 70 anos de idade. Os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e que tem acima de 70, tem um voto facultativo, ou seja, não é obrigado a votar. Agora, obviamente que a gente está vendo um bom comparecimento, né? As pessoas estão muito mobilizadas para essa eleição e a gente espera que o índice de abstenção não seja grande, mesmo entre aqueles que têm um voto facultativo. E quem está preso, pode votar?
Quais as condições, Rogério? Quem está preso pode votar desde que ele não tenha tido a sentença definitiva, que a gente chama de sentença transitada em julgado, né? E aí foram dadas oportunidades para que as pessoas se inscrevessem para votar nos estabelecimentos prisionais ou nos estabelecimentos de menor que estão fazendo aqueles estabelecimentos socioeducativos de reeducação do menor, né? Até 23 de agosto, houve essa possibilidade de inscrição nesses estabelecimentos em Minas Gerais. Estabelecimentos que previamente foram indicados pelos órgãos de segurança pública, porque nem todos teriam condição de receber uma sessão eleitoral. Então foram montados em Minas Gerais, se não me engano, 18, 17, por aí, sessões eleitorais em estabelecimentos dessa natureza, que têm presos ou menores internados em estabelecimentos que tratam da questão da educação. Para que essa sessão funcione, ela precisava ter pelo menos 20 eleitores. Tá? Então, isso não foi, além das questões de segurança, houve também um mínimo de eleitores interessados em votar para que a sessão fosse instalada. Então, no frigir dos ovos, a gente acabou tendo, se não me engano, 15 ou 17 locais em Belo Horizonte, em Minas Gerais, desculpe, onde há a possibilidade do voto do preso ou do adolescente internado por medidas socioeducativas. Há exceções. Por exemplo, se a pessoa não foi, a pessoa está presa provisoriamente em um local onde não está havendo essa votação, né? Não foi criada naquele estabelecimento uma sessão, por razões diversas, né? Essa pessoa que está interessada em votar, ela pode fazer uma solicitação, não hoje, né? Não no dia da eleição, mas ela pode ter feito uma solicitação ao juiz que cuida da execução penal, para que ela tenha uma escolta no dia da eleição e ela vá votar, né? Mediante uma escolta onde ela está inscrita como eleitora. Né? Então, casos como esse podem também acontecer. São casos que o juiz de execução penal vai analisar. Mas, de certa forma, o comum, o padrão, é a Justiça Eleitoral criar sessão dentro desses estabelecimentos a partir do interesse dos próprios presos, que tem que ter sido manifestado até 23 de agosto. Rogério, a gente está recebendo aqui mais uma outra pergunta de ouvinte, dessa vez. Ele sempre participa conosco, é o Chiquinho lá de Ibirité, que está perguntando aqui sobre a boca de urna, que a gente sabe que é proibida, né, mas ele pede aqui detalhes de como é que funciona, o que caracteriza a boca de urna, e eu até aproveito para estender essa pergunta, e como é que o eleitor deve se portar no momento do voto? Que tipo de manifestação o eleitor pode ou não pode fazer para não se confundir, inclusive, com a boca de urna? Pois na verdade é o seguinte, a expressão boca de urna, ela leva a um entendimento um pouco equivocado, porque não é permitido qualquer tipo de manifestação no dia da eleição que não seja manifestação silenciosa e individual do eleitor em qualquer ponto do município. Lá na década de 60, década de 70, nós tínhamos a restrição que até 200 metros do local de votação não podia, e a partir daí podia. A legislação mais recente, da década de 90, ela proibiu a manifestação do eleitor, a não ser que seja silenciosa e individual, em qualquer ponto do município. Ou seja, não pode se distribuir santinho em qualquer ponto da cidade. Você não pode abordar um outro eleitor para persuadi-lo a votar no seu candidato em qualquer ponto da cidade. Não pode fazer campanha, Não pode fazer campanha. É o dia que a gente chama do eleitor. É o dia que o eleitor tem que ter tranquilidade para votar. O que é permitido? Que você vá votar com uma bandeira do seu candidato, com um broche do seu candidato, com um adesivo do seu candidato, e entendimentos mais recentes estão permitindo também a ida com a camiseta. Né? Agora, o eleitor não pode ter ganho a camiseta, porque a camiseta hoje é considerada crime se você receber uma camiseta como uma espécie de compra de votos. Então, não é possível a distribuição de brinde, chaveiro, de boné, nada que beneficie o eleitor. Mas se o eleitor tiver feito uma camiseta ou quiser colocar uma camiseta que simbolize
a cor do seu candidato, não há restrição para isso, desde que não haja aglomeração. Não é? Porque a manifestação silenciosa e individual, ela é permitida, mas o importante é que o eleitor tenha sossego, paz para votar. Então, não procure persuadir eleitores hoje para votar no seu candidato. Apenas manifeste para quem você pretende votar de uma maneira silenciosa, individual e pacífica. Isso é muito importante. Rogério, essa campanha foi muito marcada pelas fake news, né? Elas invadiram as redes sociais. E muito se fala sobre o que pode anular ou não uma eleição. A gente tem a opção do voto branco, tem a opção do voto nulo, obviamente, mas são muitos cargos que o eleitor vai ter que escolher nesse pleito. Existe alguma situação que o eleitor tem que ter cuidado para que ele não anule o voto dele, até de uma forma não intencional? Ótima pergunta. Na verdade, a boataria realmente foi marcante nessa eleição, principalmente com relação ao ato de votar, à segurança do processo eletrônico. A Justiça Eleitoral, a gente lá da comunicação do TRE, tínhamos que combater uma fake news por dia, né? Então, a primeira coisa, votar nulo, se mais de 50% dos votos forem nulos, não se anula uma eleição. Primeiro mito que a gente tem que esclarecer, né? Então, não se anula uma eleição por causa de voto nulo. Só se anula uma eleição por causa de decisão judicial. Então, primeira coisa. Segunda coisa, você pode votar em nulo ou em branco num candidato e escolher outro candidato para votar, porque os votos são independentes. Houve uma fake news aí falando que se você votasse em branco para determinados candidatos, o seu voto ao presidente estaria contaminado e seria anulado. É uma coisa nesse sentido. Então, na verdade, cada voto ele é computado individualmente. Não há essa contaminação, cada um você vai escolher o que você quiser, aperta o confirma, acabou. A única ressalva que se faz é com relação ao voto para senador, né? Porque é o único voto que a gente vai votar 2 vezes na urna. E neste caso, você não pode repetir o segundo voto, porque esse voto será anulado, mas a urna vai te advertir disso, né? Então, se você votar lá no candidato X, na primeira vaga que aparecer lá, a primeira tela do Senado, né? E aí, na hora que você apertar de novo esse candidato X na segunda tela para Senado, a urna vai te falar, voto nulo. Se você confirmar que você quer votar dessa forma, o seu voto vai ser anulado. É o único vínculo que o eleitor tem que ficar atento na hora de votar, porque você vai votar 2 vezes para o Senado e não é possível você votar 2 vezes no mesmo candidato. O restante, o eleitor pode ficar tranquilo que não há qualquer contaminação entre as suas opções de voto. Voto branco e voto nulo não entra na contagem oficial de votos válidos, né, Rogério? Voto branco e voto nulo são desprezados para fins oficiais e só são considerados para fins estatísticos. Então, eles não entram para a contagem dos votos válidos, não ajudam a ninguém, nem atrapalham a ninguém do ponto de vista matemático. Na hora que você chegar na totalização dos votos, eles são desprezados, são colocados à parte e são divulgados só para efeito estatístico. Rogério, então, só para a gente reforçar, né, para o eleitor, qual é o horário que começa efetivamente a eleição e até que horas ele pode chegar nos locais de votação e quando está previsto o início da apuração? Eleição começando às 8, terminando às 17 horas, chegando nas 17 horas recebe uma senha. Logo depois que aquela sessão eleitoral acabar, todo mundo acabar de votar, o mesário vai dar início à apuração, que é o procedimento de expedição do boletim da urna, daquela urna, né? Isso acontece 5h30, 6 horas, depende da hora que acabar a votação. E esse boletim, então, ele é tornado público, ele inclusive é fixado lá, e ali já está apurada aquela urna, né? Depois esse dado ele é transmitido para a sede do TRE por uma linha segura, criptografada, e o TRE totaliza esses dados. Então, a partir de 5 e pouco, já estão chegando parciais nos computadores, e a gente divulga isso online, instantaneamente. Quem tiver com o aplicativo Resultados já vai também acompanhando isso. No site da Justiça Eleitoral também tem como acompanhar. No site do TSE divulga web, onde a pessoa vai acompanhando.
E a nossa perspectiva é que ainda na noite de domingo sejam conhecidos todos os eleitos para todos os cargos, né? Numa maior absoluta segurança e transparência. Provavelmente na segunda ou terça-feira, o eleitor interessado que viu aquele boletim de urna, que fotografou, ele pode usar até um aplicativo chamado Boletim na mão, que o QR Code, ele grava aquilo ali, do resultado da sua sessão ou das sessões que ele tiver interesse. Segunda ou terça, a gente deve soltar o resultado por sessão eleitoral, por cada urna, na verdade, comprovando ao eleitor, para que ele possa comparar aquele resultado que ele fotografou às 5h30 da tarde, 5 horas, 6 horas, que esse resultado foi o resultado que foi levado em conta na totalização dos votos que foi feita pela Justiça Eleitoral, que é uma forma de dar transparência ao processo. E o que atesta a segurança da urna eletrônica, a despeito do que muita gente com a teoria da conspiração muitas vezes apresenta nessa época do ano, quando vai se aproximando a eleição, esse tipo de medida atesta que é segura, né? Rodrigo, nós temos vários mecanismos que atestam isso. Esse é um dos principais, né? Mas há várias auditorias que a gente faz, que são públicas. Então, a gente tem no site várias explicações, vários vídeos, e realmente nessa eleição houve muita boataria para desestabilizar um pouco o sistema, mas a Justiça Eleitoral está convicta que o caminho é esse, e a gente teria um programa específico aqui para falar sobre isso, o que não é o caso. E temos alguma informação de serviço que eu queria passar ainda antes de a gente terminar, com relação aos eleitores de Contagem, Betim, Uberaba e Uberlândia, que tiveram os títulos cancelados, né, foram 213 mil, que eles não compareçam nesse dia da eleição, porque o nome deles não estará no caderno de votação e nem na urna eletrônica, né? Então, que eles regularizem a situação a partir de 5 de novembro, quando o cadastro estará reaberto, mas não adianta eles comparecerem... Nem no primeiro nem no segundo turno. Então, nem no primeiro e nem no eventual segundo turno, porque eles não estão incluídos, os títulos deles foram cancelados, mas eles podem reativar esse título a partir de 5 de novembro, preferencialmente agendando o atendimento no site do TRE ou pelo Disque Eleitor 148, porque a gente espera que haja um movimento muito grande quando o cadastro for reaberto. Esse problema, né, digamos assim, essa é uma circunstância que afeta 4 municípios de Minas Gerais. Contagem, Betim, Uberaba e Uberlândia. A gente teve uma boataria aí falando que o eleitor de Belo Horizonte que não tenha feito a biometria não iria votar. Não é? Isso não é verdade. Belo Horizonte só está com 33% de biometrizados, mas todo mundo vota tendo feito ou não a biometria em Belo Horizonte e no restante dos municípios que não estejam entre aqueles onde a biometria foi obrigatória. Ok. Conversamos mais uma vez aqui com o Rogério Tavares, ele que é coordenador de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, trazendo esclarecimentos aqui para que não restem dúvidas na hora de votar. Muito obrigada, Rogério. Eu que agradeço.